Bom dia, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Então, hoje na nossa aula de história, nós vamos estudar sobre as escolas de ontem e de hoje. Antigamente, as famílias antigas, Olha só, do mesmo jeito que existem as famílias antigas, também existem as famílias atuais. Nós podemos observar nessa foto aqui. Essa foto aqui, vocês acham que é foto de uma família antiga ou de uma família atual? Vamos observar as características dessa foto. Olha só, essa foto está composta por quem? Pelo papai, a mamãe e os filhos, correto? Essa família, ela tem muitos filhos? Esse casal tem muitos filhos ou poucos filhos? Vamos contar quantos filhos esse casal tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, quantas pessoas tem essa família no total? 10 pessoas. Porque tem o papai e a mamãe, e esse casal, eles tiveram 8 filhos, né? As famílias antigas, vocês podem observar que geralmente possuem um número maior de pessoas compondo essa família, né? Que é o modelo de família tradicional brasileira. Hoje, nos tempos atuais, é diferente, né? Observando essa foto aqui, essa foto tá preto e branco? Não, ela está o quê? Colorida. Aqui nós temos exemplo de uma família atual. Quem compõe essa família aqui por essa foto? O papai, a mamãe e os filhos. Esse casal tem quantos filhos? Vamos contar? 1, 2. Então, quantos filhos tem esse casal? 2. Comparando com a família antiga, tem bem menos filhos, né, pessoal? 4 são exatamente 6 filhos a menos, né? Do mesmo jeito que temos a diferença da família antiga, as diferentes características, a vestimenta, né, a forma das roupas, as roupas que as pessoas usavam. Nós também temos exemplos de escolas antigas. Aqui a professora colocou a foto de uma escola antiga. Vocês podem observar que as bancas são diferentes, né? São bem diferentes as mesas, né? Olha para vocês verem. Na parede, essa escola aqui é um exemplo de escola que nós temos aqui no fundo. Aparentemente eram feitos de madeira, né? Escola construída de madeira. Olha o tamanho das janelas, né? Hoje existem janelas grandes na sala de aula? Sim, em comparação principalmente com a sala do primeiro ano, né, pessoal? Olha só. Antigamente, nessa época aqui, nessa época, era a época dos nossos avós, né? Às vezes até os pais dos nossos avós. Não era fácil encontrar uma escola que a criança pudesse dar a sua opinião. Então, naquela época, era totalmente diferente. A criança não podia dar opinião, não podia falar na sala de aula, não podia conversar. E a criança também, gente, nessa época, ela não era tratada com carinho, com respeito pelo professor. Muitas crianças chegavam até a apanhar com instrumentos chamados, gente. Aqui nós temos aqui outro exemplo de escola antiga. Muitos alunos que desobedeciam, que
conversavam na aula, gente, o que que eles recebiam de punição? Naquela época recebia o nome de castigo. O que é esse castigo? A professora tinha autonomia e podia, naquela época, pegava esse instrumento aqui, ele se chama palmatória, né? Pegava essa palmatória, abria a mão da criança e batia com bastante força. Vocês estão observando esses buraquinhos aqui? Então, na medida que quando batia essa palmatória na mão da criança, onde tem esses buracos, a gente chupava a mão da criança. Então, quando puxava a palmatória, a mão da criança ficava com as marcas de bolinhas. E doíam muito. Eles sentiam muita dor. Olha só, isso aqui, gente, fez parte da época em que a minha mãe estudava. A mãe da professora Patrícia também já apanhou disso aqui, ó, de palmatória. Hoje, gente, isso aqui é uma ameaça, isso aqui é considerado maus tratos, né? E as crianças que desobedeciam a professora ou professor, além de apanhar de palmatórias, recebiam outros castigos naquela época, que era o quê? Ficar de joelhos em cima de milho, do grão de milho. Pensa o quanto doía os joelhos, gente. Às vezes a professora também colocava como castigo, né? Colocava um chapeuzinho na cabecinha da criança e colocava ele lá perto da lousa, olhando para a parede. Gente, isso não pode acontecer jamais, né? Nessa época aqui, gente, a criança não era considerada um ser pensante. Eles consideravam que a criança era simplesmente como se fosse um objeto que você só ia depositando conhecimento. Para eles, nessa época, a criança não era considerada como um ser que tinha capacidade cognitiva de aprendizagem e também que tinha uma bagagem que trazia das suas famílias, de conhecimentos, de mundo, de costumes diferentes, culturas diferentes, tá? Então, a criança não era respeitada nessa época enquanto cidadã. Era muito triste, né, pessoal? Outra coisa importante, gente, também nessa época, é que as meninas e os meninos não aprendiam as mesmas coisas. Na escola, as meninas aprendiam a cozinhar, bordar, né? Aprendiam a fazer as tarefas domésticas, que era cuidar da casa, né? Cozinhar, bordar, fazer crochê, tricô. E os meninos, eles aprendiam a contar, ler. Olha só a diferença, gente, de aprendizagem nessa época. Era muito triste para nós, principalmente mulheres, né, meninas? Então, gente, com o passar dos anos, as coisas foram mudando, graças a Deus, né? E estamos hoje, aqui eu coloquei o exemplo de uma foto de uma sala de aula atual, né? Onde se tem a lousa, cada aluno tem a sua banca, tem a sua mesa onde ele possa sentar e realizar suas atividades, né? A criança, gente, ela vem ao passar dos anos, ela vem sendo muito respeitada, né? Como, por exemplo, jamais uma professora pode pegar uma palmatória. Eu, particularmente, não a conheço, tá? Eu nunca vi uma palmatória. Olha só, jamais um aluno pode apanhar na escola de palmatória, né? Ou levar puxões de orelha, né? Ou ficar de joelhos em cima de grãos de milho. Olha só que triste, né? Isso, gente, jamais são permitidos. E as crianças que aprendem, gente, as mesmas coisas na escola. Então, não é o castigo,
não é o maltrato que faz com que a criança aprenda mais. Jamais, é o contrário. A criança que é bem tratada, com os seus direitos adquiridos, né? Com respeito, com carinho, com amor. Isso, a criança que é tratada dessa forma na escola, né? E o que acontece? Ela aprende do mesmo jeito. Então, não são os castigos que façam com que a criança aprenda mais. Isso, gente, jamais, viu? Até porque professor não pode nem encostar no aluno, tá? Jamais a professora pode pegar na mão do aluno, segurar na mãozinha para fazer a tarefa ou escrever alguma palavra. Isso é inadmissível, tá? Então, pessoal, olha só, a diferença das escolas antigas para as escolas atuais. Eu coloquei aqui, lá na outra foto, vocês observaram que nós estávamos vendo uma sala de aula com mesas e cadeiras. E aqui eu coloquei a foto de uma escola, de uma instituição, onde nós temos carteiras, né? O que são as carteiras? São essas cadeiras com o apoio aqui do braço para você colocar um material para realizar as atividades nos cadernos, nos livros, atividades de folha, tá? Então, pessoal, é isso aí, tá? E até a próxima aula. Tchau!